Tinha, boa noite então a todos mais uma vez. Estamos começando a Revista Espírita de abril de 1860, né? Na semana passada a gente terminou de fevereiro, com essas leituras aqui bem interessantes, né? O Gênio das Flores, levantou uma discussão interessante. Esse artigo da felicidade aqui também foi bem interessante ver um espírito falando, né? Sobre o que é a verdadeira felicidade, a busca do ser humano pela felicidade nos lugares errados, nas coisas, né? E que isso nunca é satisfeito. E aqui na de abril a gente tem algumas coisas bem interessantes também, a começar pelo boletim, né? No boletim aqui, Kardec fala de algumas coisas que vão ser apresentadas, né, nesse mês. Aqui, peraí, eu vou ler alguma coisa aqui. Tá. É que ele começa com algumas observações só, coisas que vão ser abordadas. Essa evocação aqui, isso aqui me despertou um pensamento aqui, né? Já teve outras vezes que a gente pegou alguma coisa interessante aqui no boletim, e eu pesquisei e você não acha na Revista Espírita em lugar nenhum, porque não dava para colocar tudo, né? Eu pensei, caramba, isso aí deve ter ficado tudo nos manuscritos de Kardec. E não sei se vocês sabem, mas a Sociedade Anônima, que assumiu depois da morte de Kardec, queimou pilhas de documentos dele. Ah, e talvez seja por isso que a gente não tenha uma grande parte dessas coisas, né? A Berthe Froppo, que era amiga íntima do casal, ela conta nesse livreto, Beaucoup de Lumière, a gente tem o link deles lá nos nossos arquivos, tá? E ela diz assim, né? Tudo aquilo era questão de dinheiro e tinha pouco valor aos meus olhos. Entretanto, o que me fez estremecer de indignação foi assistir um verdadeiro auto de fé. O Sr. Vautier queimou pilhas de papéis e de cartas, Quantas comunicações e quantas anotações deixadas pelo mestre foram destruídas. E a Sociedade Anônima confirmou, falando assim, né, que foram queimados no jardim somente velhos livros de contabilidade que concerniam ao colégio dirigido por Allan Kardec desde sua chegada a Paris, em 1830, mais de 2.000 composições de seus alunos e todas as coisas reconhecidas como completamente inúteis, depois de uma triagem, né? Isso aqui foi levantado pela Simone Privato, no legado de Allan Kardec. A leitura daquilo, se eu ler 3 vezes, 10 vezes, eu vou ficar indignado todas as 10 vezes, né? Dá uma coisa interna, assim, muito forte, porque é triste você pensar nisso, né? Eles não conversaram com ninguém, eles não chamaram as pessoas que participavam da Sociedade Espírita, a esposa de Kardec, não chamou ninguém para ver se eram documentos inúteis mesmo. Eles simplesmente queimaram, né? Depois disso, teve o problema dos nazistas, que roubaram muita coisa lá de um armário que tinha muito documento de Kardec. Paulo Henrique conta isso no Autonomia. E aí o que sobrou, o Canuto de Abreu conseguiu trazer. E hoje está servindo a um projeto da FEAL, né, de tradução. Uma coisa interessante é que o pessoal do CSI do Espiritismo, eles não abordam nada disso. Nada disso tem interesse para eles. Eles não abordam as maluquices que o Le Marie fez, que a Sociedade Anônima fez, a queima de papéis, ah, tudo aquilo que ocorreu ali ao redor do Kardec, né? Eles não abordam nada disso. Eles chegam a dizer que a Berthe Froppa era só uma doida lá, ela foi um pouco... ela deixou se levar pelas emoções e aí falou besteira lá, entende? E que, na verdade, quem estava falando a verdade era a esposa do Leymarie, nada interessada, e os médiuns dissidentes da sociedade espírita, né, que saíram por questão de orgulho, né, porque não se permitia que eles tomassem ali o ambiente,
E eles trazem eles para discussão lá, enfim. Só achei interessante destacar isso aqui. E aí, é aqui, né, que eu estava. Aí a gente vem para a sessão particular de 2 de março de 1860. Estudos e apreciações de várias comunicações, solicitado a dar um ditado espontâneo, São Luís escreve o que segue. Peraí, que eu me perdi aqui. Aqui. Eis-me aqui, meus amigos, pronto para vos dar os meus conselhos, como tenho feito até hoje. Desconfiai dos maus espíritos que poderiam insinuar-se entre vós, procurando semear a desunião. Infelizmente, aqueles que querem tornar-se úteis a uma obra sempre encontram obstáculos. Aí não está a pessoa generosa que os encontra, mas o encarregado de executar os desejos que manifesta. Não temais. Triunfareis de todos os obstáculos pela paciência, uma atitude firme contra as vontades que querem impor-se. Quanto às várias comunicações que me atribuem, são por vezes de outro espírito que usa meu nome. Pouco me comunico fora da sociedade que tomei sob meu patrocínio. Gosto destes lugares de reunião que me são especialmente consagrados. É somente aqui que gosto de dar avisos e conselhos. Assim, desconfiem dos espíritos que às vezes se servem do meu nome. Que a paz e a união esteja entre vós, em nome de Deus Todo-Poderoso, que criou o bem e o desejo. São Luís. E aí um sócio fez uma observação que muitas vezes vocês fazem, a gente pergunta, como pode um espírito inferior usurpar o nome de um espírito superior sem o consentimento deste último? Isto só se pode dar com intenção má. Então, por que os bons espíritos o permitem? Se não podem a isto se opor, serão menos poderosos que os maus? Se eu não me engano, até o Gleison tinha feito uma pergunta parecida com essa, né? Sobre a questão da identificação, né? De como você ter certeza ali, né? Se quiserem falar, vocês falem, tá? Dá tempo de eu tomar água. E aí ele responde assim: existe algo mais poderoso que os bons espíritos, Deus. Deus pode permitir que os maus espíritos. Eu achei interessante essa resposta de São Luís desse jeito, né? Porque ele quis dizer assim: não importa as considerações, se pode ou se não pode, se Deus permite, então Deus permite e vamos aprender a lidar com isso, né? Não sei se eu me expressei bem. Entenderam o que eu quis dizer? Né? Deus, Sim. tá. Deus pode permitir que os maus espíritos se manifestem para ajudá-los a progredir, e mais, para experimentar a nossa paciência, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa firmeza em resistir à tentação e, sobretudo, para exercitar a nossa perspicácia em distinguir o verdadeiro do falso. A Ariane está entrando. Oi, Ariane, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa meu atraso aqui. Chegou em tempo. É. De nós depende afastá-los por nossa vontade, provando-lhes que não somos seus joguetes. Se ganharem domínio sobre nós, é apenas por nossa fraqueza. São orgulho, ciúme e todas as más paixões do homem que constituem sua força e lhe dão o domínio. Sabemos por experiência que sua obsessão cessa quando veem que não conseguem fatigar-nos. A nós, pois, cabe mostrar-lhes que perdem seu tempo. Se Deus nos quer experimentar, nenhum espírito pode opor-se. A obsessão dos espíritos enganadores ou malévolos não é, pois, resultado do seu poder, nem da fraqueza dos bons, mas de uma vontade que é superior a todos. Quanto maior a luta, maior o nosso mérito se sairmos vencedores. Eu acho que eu li errado aqui. Quem responde isso daqui está dizendo, a isso foi respondido. Eu acho que isso aqui é Kardec respondendo, hein? Só um minutinho, onde que vocês estão que eu não consegui localizar? Na boletim, na primeira sessão particular, sexta-feira, 2 de março.
Vocês não vão fazer a felicidade, nem o livro do espírito, nada disso de 60, de março? A felicidade a gente já tinha falado, né? Não, não fizemos, mas tudo bem. Fizemos. Tá. Eles falaram que a gente E fez. tá, tranquilo. E então a gente está em abril, é isso? Tranquilo. Eu achei que a Isso, gente ainda ia terminar aqui em março. tá. Tranquilo, É, tranquilo. tá, é que nesse dia de março aqui, o Livro dos Espíritos é só informativo, né? Da segunda edição. Tranquilo, tranquilo. Desculpa interromper. Tudo bem. Então, provavelmente é Kardec, né? Por isso que ele fala nós, né? Nós quer, se Deus nos quer experimentar e tudo mais, né? Isso aqui remete ao artigo da Revista Espírita de 1858, que eu acho que eu já falei para vocês. Júlio, o falso Padre Ambrósio, tá? Júlio de 58. Nesse daqui tem um espírito se passando pelo Padre Ambrósio, se comunicando num grupo de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Kardec pega aquele texto, né, daquele jornal, que inclusive a gente também conseguiu achar e até lemos, né, as diferenças, tá? E ele vê ali que nitidamente é um espírito falso, né, ele está se fazendo passar. E ele evoca ali o espírito falso, o assistente dele e o verdadeiro Padre Ambrósio, né, para perguntar. E na evocação aqui, tem um trechinho bem interessante. Ele pergunta para o espírito verdadeiro, ó, como pôde permitir coisas semelhantes em vosso nome? Por que não veio desmascarar os impostores? Porque nem sempre posso impedir que homens e espíritos se divirtam. Compreendemos quanto aos espíritos, mas quanto às pessoas que recolheram as palavras, são gente séria, não buscavam divertimentos. Uma razão a mais. Eles deviam pensar logo que tais palavras não poderiam deixar de ser a linguagem de espíritos zombeteiros. Porque os espíritos não ensinam em não, não é isso. Ele falou isso aqui e onde é que é? Na 16, ó. Para o espírito impostor, por que não sustenta a sua impostura em nossa presença? Porque a minha linguagem é uma pedra de toque, com a qual não vos podeis enganar. Então é isso. Esse aqui é, esse aqui é, o que você está falando é para como que está a reunião, se a reunião tem muitos curiosos ou se as pessoas querem aprender, depende do que as pessoas que evocaram, né, o Isso, comportamento das pessoas que evocaram, o que que elas querem em relação ao espírito, né, é muito importante isso, realmente, você isso, enfatizar, porque se tem gente que quer brincar, só vai vir espírito brincalhão, né, sim, ou para desafiar também, né. sim. Diga, Eduardo. Eu não entendi pedra de toque. Pedra de toque é uma. Vê, material lítico usado para avaliar a pureza de materiais de metais preciosos. Provavelmente era uma pedra que eles batiam, né? Para avaliar se o metal era precioso ou não. Então o espírito quis dizer isso, né? Que ele não sustenta ali aquela impostura dele, porque a linguagem dele, naquele grupo de Kardec, ela seria rapidamente descoberta. E só mais um comentário, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, quando a gente fala alguma coisa dos romances, né? André Luiz mesmo, nos primeiros livros, principalmente. Ah, mas então você está querendo dizer que Chico Xavier errou? Que Chico Xavier mentiu? Ah, mas não poderiam espíritos inferiores se comunicar através dele, para enganar, né? E isso aqui demonstra justamente, né, esse princípio. Primeiro, de afastar essa ideia de que o médium seja uma criatura santificada, né, que não vai ninguém se comunicar ali, que não seja espírito superior, que ele é uma ferramenta, né? Então, quando as pessoas falam,
Mas ele errou? Eu digo, não, porque a, o responsável pelas opiniões nas psicografias são os espíritos, né? Não é o Chico. E ali, ao redor do Chico, ao redor do médium, as pessoas ao redor, os interesses ao redor, têm um peso muito grande, né? Porque os espíritos vão se aproximar da ferramenta médium e vão se comunicar de acordo com o que as pessoas ao redor esperam, né? Se ao redor não existe um grupo de estudos, ninguém questiona, ninguém pergunta, o espírito chega lá e ele sabe que ele pode falar, né? E ninguém vai perguntar nada. Diga, Vanessa. No caso das cartas psicografadas, muitas vezes tem essas mensagens de espíritos que estão brincando com aquelas famílias, não é? Sim, tem um problema Muita aí. gente vai em Oi? busca muita gente vai em busca de contato, de acalentar o coração, né, e enganada. É, o problema das cartas é que acontece muito de ser uma mesmice, né? O... E às vezes não é nem por mal, tá? Às vezes o médium ele quer atender aquela dor daquela família e acaba falando uma coisa ali que não é nem do espírito mesmo. Outras tantas vezes vira aquela coisa padrão, né? Ah, querida mãezinha, estou aqui, estou bem e tudo mais. É sempre, é muito patente isso, né? Além disso, tem esse problema, né, de você não vigiar, não ser um grupo de estudos, não questionar, e o espírito fala o que ele quer. Quem garante, né, que, que seja realmente um bom espírito, o espírito verdadeiro, né? Alguma consideração a mais por aqui? Bom, aqui, e acho que a gente pode se ajudar. Alguém quer ler um pouco? Eu posso ler, mas eu não sei onde que você está. Sessão particular, 9 Sexta-feira, de 9 de março. março. Tá, achei aqui. Quer que eu leia? Eu leio. Por favor. Então vamos lá. Sexta-feira, 9 de março de 60, sessão particular. Leitura do projeto de modificações a introduzir no Regulamento da Sociedade a respeito de Allan Kardec. A respeito, o Allan Kardec apresenta considerações sobre o caráter da sociedade. Senhores, algumas pessoas parecem enganadas quanto ao verdadeiro objetivo e o caráter da sociedade. Permita-me relembrá-los em poucas palavras. O objetivo da sociedade está claramente definido em seu título e no preâmbulo do regimento atual. Esse objetivo é essencialmente, pode-se dizer exclusivamente, o estudo da ciência espírita. O que queremos, antes de tudo, não é nos convencermos, pois já o estamos, mas instruir-nos e aprender aquilo que não sabemos. Para tanto, queremos colocar-nos nas mais favoráveis condições. Como tais estudos exigem calma e recolhimento, queremos evitar tudo quanto seja causa de perturbações. Tal é a consideração que deve prevalecer na apreciação das medidas que adotarmos. Partindo desse princípio, a sociedade não se apresenta absolutamente como sociedade de propaganda. Sem dúvida, cada um de nós deseja a difusão das ideias que julga justas e úteis e contribui para isso no círculo de suas relações e na medida de suas forças. Mas seria erro julgar que seja necessário para tanto estar reunidos em sociedade e, mais falso ainda, crer que a sociedade precisa de coluna sem a qual o espiritismo estaria em perigo. Ah, que interessante, né? Ele fala, mais falso ainda é crer que a sociedade seja a coluna sem a qual o espiritismo estaria em perigo. Kardec sempre demonstrando, né, que não dependia deles. A gente sabe Sim. que assim, dependeu, que sem... Peraí que a Amazon está me respondendo aqui, sei lá o quê. Sem eles, quer dizer, o papel ali da sociedade de Kardec foi muito importante, né? Mas ele não coloca isso como um fator preponderante. Ele vai explicar melhor aí. Sim. Estamos a nossa sociedade regularmente constituída. Por isso mesmo,
procede com mais ordem e método do que se marchasse ao acaso. Mas, com tudo isso, ela não é mais preponderante do que milhares de sociedades. Aliás, ela é mais preponderante que sociedades livres ou reuniões particulares na França e do estrangeiro. Ainda mais, o que ela quer é instruir-se. Por isso, não admite em seu seio senão pessoas sérias e animadas do mesmo desejo, porque o antagonismo de princípios é uma causa de perturbação. Ah, Interessante, né? sim. Você vê que aqui ele já está dando uma pincelada para aquilo que lá em 68, em dezembro, ele vai fechar lá no projeto, né, para o futuro do Espiritismo. Ele está demonstrando aqui justamente, né, a questão de que o Espiritismo está espalhado por todos os cantos, que todo mundo pode estudar ele, né, de forma livre, que a colaboração que nasce daqui é importante, né, e ele já vem falando aqui também do princípio de unidade, né, que ele vai abordar mais, acho que em 61, que é o artigo que eu tinha destacado lá para vocês. Uma coisa mais a destacar é que ele não coloca nele a figura central, ou no Sim. grupo dele como a figura central. Porque Sim. ele fala, não sei o que ele fala aqui, agora eu perdi onde que está, mas ele está falando que a reunião dele não é tão importante quanto a reunião no resto do mundo. Por exemplo, tinha reunião no Peru. Então ele Uhum. falava que a reunião dele é tão importante quanto a do Peru. Sim. Sim. A questão toda aí, né, é que o que Kardec produziu junto com a Sociedade Espírita foi único, mas não porque cabia só a eles, porque eles estavam talvez mais preparados para isso e ele pegou para si essa tarefa por vontade, né? Mas outros também poderiam ter feito. E se tivessem feito com, que nem a gente acabou de ver aí, a Sociedade de Nova Orleans, né? Onde o espírito estava mistificando. Então, o que que eles não fizeram ali de certo, né? O que que passou ali que na sociedade não passava, né? Exatamente. Aqui, ó. Porque o antagonismo de princípios é uma causa de perturbação. Falo de antagonismo sistemático sobre as bases fundamentais, porque não poderia ela, sem se contradizer, afastar a discussão da questão de detalhes. Se ela adotou certos princípios gerais, não o fez para estreito espírito de exclusivismo. Ela viu tudo estudou e comparou. Depois é que formou uma opinião baseada no raciocínio e na experiência. Só o futuro pode encarregar-se de lhe dar razão ou não. Mas, enquanto espera, ela não busca qualquer supremacia e só os que não conhecem podem supor-lhe a ridícula pretensão de absorver todos os partidários do espiritismo ou de se estabelecer como regulador universal. Você vê, né? Só o futuro pode... O Kardec fala isso várias vezes, né? Que ali o que eles estavam colhendo como... formando a teoria da ciência espírita, eles não se davam essa preponderância, como ele diz aqui, né? Fala, nós estamos certos. Ele fala várias vezes, essa é a nossa conclusão, é assim que nós vemos por aquilo que nós estudamos. Se nós estamos certos ou não, o futuro vai dizer. Né? E que o Kardec está fazendo, vamos dizer, aqui ele só tinha o Livro dos Espíritos. Aquilo lá era a base doutrinária, praticamente, né? Sim. De todo. E aqui ele estava ainda formando os outros livros, que ele ainda não tinha o Livro dos Médiuns, né? Verdade. Então, a base doutrinária aqui era só o Livro dos Espíritos para entender, né? E eles tinham que ter uma uniformidade, porque senão um fazia de um jeito, outro de outro, e dava problema, né? Sim. Claro, óbvio. Sim. Então, por isso que ele fala estabelecer como regulador universal. Ele não queria fazer isso, né? Uhum. Se ela não existisse, cada um de nós instruir-se-ia por seu lado. E, em vez de uma única reunião, talvez formássemos 10 ou 20. Eis toda a diferença. Não impomos nossas ideias a ninguém. Os que as adotam é porque as consideram justas. Os que vêm a nós é porque pensam aqui encontrar oportunidade de aprender. Mas isso não é como uma filiação, pois não formamos uma seita nem um partido.
Nós nos reunimos para o estudo do Espiritismo, como outros para o estudo da frenologia, da história ou de outras ciências. Aí, tá vendo? Se fosse estudar física, é a mesma coisa que estudar Espiritismo, né? Sim. Teoricamente. Como nossas reuniões não se baseiam em qualquer interesse material, pouco nos importa se outras se formam ao nosso lado. Na verdade, seria atribuir-nos ideias muito mesquinhas, estreitas e pueris, quer que as veríamos com olhos ciumentos, e os que pensassem em criar-nos rivalidades mostrariam, assim, quão pouco compreendem o verdadeiro espírito da doutrina. Só uma coisa lamentaríamos, é que nos conheçam tão mal, a ponto de nos forem acessíveis ao ignóbil sentimento de inveja. Olha só, né? Eu acho que ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas veja o cenário que a gente está hoje. Isso eu comecei a perceber até nos estudos aqui, nos grupos que são formados. Existe um antagonismo e existe um sentimento um pouco assim de inveja, né, de egoísmo. As pessoas ainda não compreenderam o valor da colaboração, que é o que Kardec está falando aqui, né? Ele não, ele não pensa em rivalidade, não pensa em inveja, né, quanto aos outros grupos, que outros se formem e a gente colabore. E é justamente o contrário que a doutrina explica. Porque ela fala que é o sentimento de solidariedade que vai, a gente vai poder evoluir. Então é contrário. Então a gente tem que fazer as coisas em relação, aqui, por exemplo, essa sociedade tem que ser coerente com o que ela, né, que Sim, ela fala. Né? sim. Só que quando a gente for abordar aquele estudo lá, vai ficar mais claro, né? Mas é Sim, importante a gente pensar assim, hoje nós estamos reunidos aqui, nós temos uma unidade de princípios. A gente entende a doutrina de uma certa maneira, a gente vê um valor nela e a gente está reunido aqui por conta disso. Legal. Outros grupos estarão reunidos seja lá pelos mesmos princípios ou por outras coisas, por uma simpatia, né? Isso é muito importante, Kardec fala, porque entre poucas pessoas, a gente tem essa unidade. E o movimento espírita hoje está ao contrário disso, né? Ele quer arrebanhar dentro do centro espírita centenas de pessoas. Né? E quando não está cheio, olha só, a gente vê, por exemplo, o centro lá de São Paulo, que às vezes eu falo, hoje tem, se chegar a 10 pessoas, tem muito. Né? E a gente fala, nossa, que triste. Mas se as pessoas mudarem a mentalidade, fala, são as 10 que estão ali e ficaram. Então, poxa, vamos aproveitar isso, né? é verdade. Tá? Vou estudar. Concebe-se que empresas mercenárias rivais, que se podem prejudicar pela concorrência, se vejam com mais olhos. Mas, se tais reuniões não têm em vista como deve ser, senão interesse puramente moral, se não se mistura nenhuma consideração mercantil, pergunto em que podem elas ser prejudicadas pela multiplicidade. Dir-se-á, por certo, que, se não há interesse material, há o do amor próprio, o desejo de destruir o crédito moral do vizinho. Mas esse móvel seria provavelmente mais ignóbil ainda. Se assim é, o que Deus não permita, teríamos apenas a lamentar os que fossem movidos por semelhantes pensamentos. Queremos sobrepujar o vizinho? Trataremos de fazer melhor que ele. Eis uma luta nobre e digna, se não for comprometida pela inveja e pelo ciúme. É isso aí. Eis, pois, senhores, um ponto essencial a não perder de vista é que nem formamos uma seita, nem uma sociedade de propaganda, nem uma corporação com interesse comum. Se cessássemos de existir, o Espiritismo não sofreria qualquer prejuízo. Os nossos restos formar-se-iam 20 outras sociedades. Portanto, os que buscassem destruir-nos, visando entravar o progresso das ideias espíritas, nada lucrariam. É preciso saberem que as raízes do espiritismo não estão em nossa sociedade, mas no mundo inteiro. Existe algo mais poderoso do que eles, mais influente que todas as sociedades. É a doutrina que vai no coração,
e a razão dos que a compreendem e, sobretudo, dos que a praticam. Só um comentário meu, hoje em dia o pessoal fala muito sobre adulteração, sobre modificação, mas a gente fica revoltado, né? Como que fazem isso, né? A gente fica muito nervoso, né, com isso. Eu fico. Mas a gente não deve ficar. Os espíritos estão falando, e o Kardec está falando aqui para a gente também, que a gente deve entender que ela está no coração da gente. Então, mesmo os que pensam diferente, ou que pensam de uma maneira que não é a verdade, eles vão chegar lá. Uhum. Então, acho que a gente não tem que se preocupar com essas aflições, mas é difícil, porque a gente tem a carne, né? A gente tem as provações da mente, é complicado. Verdade. Vamos lá. Esses princípios, senhores, indicam-nos o verdadeiro caráter do nosso regimento, que nada tem de comum com os estatutos de uma corporação. Nenhum contrato nos liga uns aos outros. Fora das sessões, não temos outras obrigações recíprocas senão as de nos comportarmos como gente bem educada. Os que nessas reuniões nos encontrarem, os que nessas reuniões não encontrarem o que esperavam, têm toda a liberdade de retirar-se. E eu não compreenderia mesmo que permanecessem, desde que não lhes conviesse o que aqui se faz. Não seria racional que aqui viessem perder seu tempo. Em toda reunião é preciso uma regra para a manutenção da boa ordem. Nosso regulamento é, pois, apenas um roteiro destinado a estabelecer a ordem das sessões, a manter entre os presentes as relações de urbanidade e educação que devem presidir a todas as assembleias de pessoas de boas maneiras, abstração feita das condições inerentes à especialidade de nossos trabalhos, porque não tratamos apenas com homens, mas também com espíritos, e, como sabeis, nem todos são bons. Contra a violência daqueles que destoam, temos de nos guardar. Entre eles, alguns são mais astuciosos e podem, mesmo por ódio ao bem, induzir-nos a uma via perigosa. Devemos, pois, ter muita prudência e perspicácia para vencê-los, o que nos obriga a tomar precauções especiais. Nossa. Lembrai-vos, senhores, de como se formou a sociedade. Eu recebi em minha casa um pequeno número de pessoas. Acharam que o grupo cresceu, que era preciso um lugar maior. Para tê-los, teríamos que pagar, portanto, teríamos que nos cotizar. Disseram mais: é preciso ordem nas sessões. Não é possível admitir o primeiro que se apresente. É necessário um regulamento. Eis toda a história da sociedade. Ela é muito simples, como pode ver. Não passou pela cabeça de ninguém a ideia de fundar uma instituição, nem de ocupar-se, fosse do que fosse, além dos estudos. E eu declaro mesmo, de modo muito formal, que se um dia a sociedade fosse além, eu não a acompanharia. Aquilo que eu fiz, outros podem fazê-lo com maestria. Só um comentário. Ok. A sociedade anônima, né, depois de Kardec, ela faz tudo ao contrário do que Kardec falava e propunha aqui, né? Ela se tornou uma instituição, ela queria dominar o espiritismo. Quando Lay-Marie falava, ele dizia que falava por todos os espíritas. Quando ele falava das novas obras de Kardec, ele falava que não havia o que se questionar, que ninguém precisava questionar nada. Então ele fez tudo ao contrário, né? Não ele sozinho só, né? Mas a sociedade ali. Não baixou o número dos livros, o valor dos livros, o preço. Aumentou. E aí a gente entende onde começou isso que a gente tem hoje, né? Essa dificuldade que a gente tem hoje. No movimento, né? Começou lá. Aquilo que eu fiz, outros podem fazê-lo com maestria, ocupando-se disso à sua vontade, conforme o seu gosto, suas ideias e seus pontos de vista particulares. E esses diferentes grupos podem entender-se perfeitamente e viver como bons vizinhos.
Como é materialmente impossível reunir todos os partidários do espiritismo no mesmo local, a não ser que se ocupasse uma praça pública para as assembleias, esses diversos grupos devem constituir frações de um grande todo, mas não seitas rivais. O próprio grupo, tornando-se muito numeroso, pode subdividir-se, como os enxames de abelhas. Uhum. Esses grupos já existem em grandes números e se multiplicam diariamente. Ora, é precisamente contra essa multiplicação que a má vontade dos inimigos do espiritismo virá quebrar-se, porque os entraves teriam como efeito inevitável, e pela mesma força das coisas, a multiplicação das reuniões particulares. E também estimular cada vez mais que as pessoas que tenham interesse, que elas possam colher em nós o apoio. A gente está aqui para apoiar, para dar até os primeiros passos, passar material, fazer tudo, mas que elas criem os seus grupos de estudo também, né? Isso eu estou tentando também fomentar. Talvez seja interessante fazer o que a gente fazia antes, logo no começo, que era fazer ao vivo. Aí as pessoas do chat participavam. Então, É, se a gente chegar no limite aqui entre nós, que a gente acha que vai ficar muita gente, a gente chegar no que vai muita gente, não está rendendo, talvez seja interessante fazer transmissão ao vivo no YouTube e as pessoas façam perguntas ao mesmo tempo que a gente está transmitindo. É interessante, porque a interação é grande também. verdade. É coisa para a gente pensar, né? Sim. Talvez. Gleison? Eu acho que o Gleison quer falar. A minha grande preocupação é da gente fazer outros grupos. Né? Eu não tenho tanto medo, porque o Eduardo, que está comigo aí, é uma pessoa muito estudiosa, sabe? Muito valorosa nessas questões. Ele pega firme, ele é da minha cidade, ele já até propôs essa semana que a gente estudasse o Livro dos Espíritos. Não, até que não é questão com ele, eu tenho certeza que eu vou aprender. Mas a minha preocupação é de fazer outros grupos e a gente não ter a bagagem para conseguir interpretar do jeito que a gente está fazendo aqui, que me acrescentou muito. Eu posso, inclusive, falar poucas aulas que eu estive aqui, né, tanto nas de quinta como as de segunda, me abriu muita cabeça sobre questionamentos que eu falava, eu acho. Hoje eu não falo, eu acho, eu tenho certeza. Não com esse tom de certeza, mas o tom de falar assim, não, isso está, né, no Livro dos Espíritos, igual a gente teve lá na casa ontem, a gente se debateu, né? Que ontem foram colônias espirituais. Até pedi ao diretor, falou, eu não quero participar, porque eu não concordo. Aí ele ficava olhando e falava assim, é para refletir. E eu fazia as caretas, falei, ó, eu não quero me debater, eu vou me retirar essas 3 últimas aulas. Falei, Gleice, você é importante aqui. Então eu concordei em ficar lá na aula, porque eu tenho um tom crítico, né? O Eduardo sabe, eu chamo o Eduardo de Edu, gente, carinhosamente é meu amigo como Edu. Então, é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque para mim está me acrescentando muito, eu quero estudo, Sim. sabe? Eu tô com sede de estudo para eu poder estar na casa. Então, assim, a minha grande preocupação, se a gente for, né, como está falando que tem que fazer subdivisões, né, que eu acho interessante, é sobre essa questão da gente ter pessoas que consigam nos ajudar, como vocês estão me ajudando. Mas eu já deixo, Marito, só falar para ele, não foi a intenção, né, de falar isso, da gente se subdividir, mas sim das pessoas que vão chegando, né, dependendo, a gente tem que conversar sobre isso depois. Qual que é um número que a gente acha que é interessante para a gente ficar, né? E aí outras pessoas que virem chegando, a gente começar a fomentar mais isso. Crie um grupo, crie o seu grupo. Você pode participar, de repente, na live com a gente, fazer perguntas ali. Olha, a gente tem os materiais, a gente indica essas obras, porque se a pessoa pegar, poxa, eu li Autonomia, do Paulo Henrique, e agora eu vou estudar a Revista Espírita. Nossa, abriu um mundo na cabeça dela, porque ela vai ver tudo de maneira diferente. Diga, Norita. Então, é nessa linha mesmo que eu ia dizer. O próprio Kardec aqui disse que seriam subgrupos, mas que o grupo principal pode auxiliar. Sim. Qualquer dúvida, por exemplo, Gleice, que vocês tenham, busca as informações
o que cada grupo pensa, entendeu, sobre o tema. Sim, Aí é um ponto de apoio, né? Uma sim. âncora. E só complementar o que a Norita falou, o aprendizado, ele vai evoluindo. Então, por exemplo, a gente estava 2 anos atrás, quando a gente começou a revista espírita, que a gente falou de besteira, apesar da gente falar assim, vamos pesquisar isso, vamos ali, vamos ali. Hoje, por exemplo, a gente já consegue, o Paulo estava falando aqui, ele já conseguiu fazer ligação com um artigo que a gente leu 2 anos atrás. Mas foi uma coisa que fixou muito, porque a gente foi a fundo, a gente ficou vendo as palavras, não fizemos uma coisa rápida. Demorou? Demorou, mas ficou encravado na gente. E o conhecimento também está em você, Gleice, é só ele trazer ele à tona. Aos poucos ele vai vindo. Uma Sim. coisa como você ouviu aqui, depois você ouviu numa palestra pelo YouTube, um outro cara que falou direitinho o que aquele que o Paulo trouxe outro dia do Henri Neto, trouxe aquele assunto, pode incluir aqui, depois o Eduardo traz outro, vocês formam uma base, não necessariamente precisa de gente que... É aos poucos isso, então você não precisa ter essa ansiedade, eu não vou saber o que eu vou falar. Não, Sim. você vai entender também. E, Gleice, Tudo é... só para Desculpa, complementar antes de você falar. E não, a gente tem que tirar da cabeça essa ideia de formar grupo para ensinar os outros, né? E quando a gente começou, a gente não sabia quase nada. Então a gente começou e foi aprendendo juntos. Isso é que faz essa fortaleza que a gente tem hoje, né? Das pessoas que ficaram aqui, que estão aqui, que não vieram com essa ideia, né? Nossa, é maravilhoso. Diga. Não, eu concordo plenamente que, na realidade, não é ensinar, é aprendermos juntos, né? Sim. É igual a Ariane falou, acho que a Norita, não me recordo, que é a gente crescer junto, né? Uma preocupação que eu tenho muito grande, né? Como acho que a Ariane falou, de ver um vídeo, ou Norita, uma das duas, no YouTube, né? A gente pegar referência em YouTube, né? Às vezes, essas referências, principalmente a mim, né, que eu estou me aprofundando agora, às vezes pegar uma referência errada, né? Porque existem, igual você falou, o movimento espírita, né? Que, que prega aquilo igual até ontem veio à tona sobre pagar dívidas de outras encarnações, e eu falei, nossa, eu vou levantar e vou embora. Porque, então, assim, o Edu tá rindo, né, Edu? Porque o Edu também, não, uma das coisas que ele não quis ir mais na casa espírita, que ele não sabe concordância que está sendo estudado. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito, principalmente eu que tenho uma bagagem de estudo espírita muito, muito baixa, e filtrar essas coisas, sabe? É uma grande preocupação, porque aqui eu posso falar assim, não, gente, não quero, né, envaidecer ninguém, nem é um propósito aqui, mas a gente tem uma confiança embasada nos estudos, né? Sim. E que Kardec fez. Então, aqui eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo, né? E então, sem falar, eu acho, né? Então, aqui eu tenho certeza do que está acontecendo. Uhum. Eu não posso dizer assim, olha, Gleison, tudo aqui que a gente fala, a gente não está em nada errado, a gente entendeu tudo já, é claro que não, né? A questão aqui é interessante, né? O grupo estava inicialmente, começou lá no comecinho comigo e a Ariane, e tinha mais dois que não estão com a gente hoje, né? A Ariane não veio do movimento espírita. A Ariane se mergulhou no estudo aí, né? Está estudando pra caramba, tal, isso ajuda pra caramba. Eu vim do movimento espírita e eu passei, vocês sabem, até pelo processo de descrença, né? Para depois entender as coisas na realidade. E em tudo isso, as obras do Paulo Henrique, os vídeos, né, que ele tem feito, nossa, são assim maravilhosos. Tem coisa ali que eu não consigo concordar com ele ainda? Tem. Então eu não posso falar para vocês assim, poxa, não estudem tais coisas porque isso daqui é ruim. Eu falo, guie-se pela intuição. Pelo menos foi assim comigo, né? A minha intuição ia me dizendo, ó, isso daqui é legal. Tinha coisa que eu olhava assim, não ia. E o Paulo Henrique me atendeu muito bem, né, nos estudos dele, e a gente aqui com a Revista Espírita. Diga, Eduardo.
nesse contexto que o Gleison coloca, eu acho interessante que nas poucas aulas, Põe o microfone mais perto, tá falhando. desses poucos dias que eu estive com vocês aqui, eu aprendi muito, principalmente, a criticar, também a saber quais são fontes seguras. Então, isso faz com que a gente se coloque em um patamar diferente, até para que possa conduzir um estudo, por exemplo. Conduzir é a palavra inadequada, mas se juntar a outras pessoas e se pautar em obras que realmente são dignas e seguras para o nosso estudo. Sim. Quando eu falo do Paulo Henrique, eu gosto muito porque, assim, ele foi buscar as coisas que existiram lá atrás. Então, o que ele está trazendo não é novo e não é da cabeça dele, né? A grande maioria das obras e dos romances que tem aí é da cabeça da pessoa, da cabeça do espírito, né, da interpretação dele. Então, pelo menos com essas obras, a gente está fazendo um esforço de retomada, de entender o contexto e de assim entender melhor a doutrina. Eu acho que é isso, né? E o resto a gente sistematiza. Olha, eu posso falar isso porque a gente está constatando isso. 100% das coisas que, vamos dizer, um que a gente gosta muito, os palestrantes, que é o Paulo Henrique, 100% das coisas, eu não vi uma coisa que ele falou que não estava aqui, na doutrina. Então, aquele mecanismo que o Paulo já mostrou, nosso Paulo aqui, Paulo Degeren, apresentou para busca, é maravilhoso. Por exemplo, na outra reunião que a gente teve na semana passada, tem lá um negócio espírito elementar, que lá ficou na minha cabeça. Falei, putz, nunca vi isso aqui na doutrina. Aí eu fui atrás do espírito elementar. Não tem, só tem aqui espírito elementar. Só aqui que Kardec fala. Só nessa coisa. Então, assim, mesmo se a gente tivesse inventado alguma coisa sobre espírito elementar, seria uma completa besteira, porque não existe. Mas, eu não perguntei, assim, é mais assim, intuição, a gente vai lá e procura. Se a dúvida continua, a gente pergunta para as pessoas, vai procurar num vídeo. É assim que vai formando a opinião. Não é necessariamente com alguém falando para você, ó, toma esse caminho. Porque não existe isso na vida também, né? Esse aqui é melhor do que aquele. A gente vai indo. Mas é isso. E eu queria pedir desculpa que eu deixo o ventilador aberto, ligado. Eu acho que atrapalhou um pouco, você desculpa. Eu desliguei. Tá joia. Diga aí, Gleison. Não, só para concluir, no meu pensamento aqui, eu estou me focando nas obras, né? E livro por livro, a gente está estudando o livro dos médios, e eu estou separando espaço para eu aprofundar também. E eu, por enquanto, eu não estou estudando o Paulo Figueiredo, né? Que o Paulo falou, e nem outras obras, mesmo porque eu quero me aprofundar nas obras básicas, que eu sempre preguei na casa que a gente está, porque a gente tem um embasamento, sabe? Então, assim, eu falo por mim, vocês falam, eu, Paulo, lê e tal, eu até concordo plenamente, só não concordo, né? Porque eu preciso de ter um embasamento, né, dos livros, das obras, para que eu possa entender melhor, sabe? Não que esteja errado, tal, mas assim, eu estou neste momento focado nas aulas e eu quero me aprofundar com a compra do meu tablet para mim ter um momentinho parar para me ler as obras. Sim. Quando eu falo do Paulo Henrique, Gleison, é justamente porque o trabalho dele é de contexto. Então, quando você lê Autonomia, você entende a doutrina com outros olhos totalmente diferentes, pelos fatos, não porque ele está interpretando, mas sobre aquilo que Kardec e os espíritos desenvolveram naquela época, né? Então, você vai ler aqui na Revista Espírita, os espíritos falando de punição. Por que hoje a gente entende que a punição não é um castigo? Por quê? Lá na época de Kardec, o termo punição era utilizado no espiritualismo racional. Quer ver? Ó, tem até um artigo aqui no site, Punição e Recompensa. Você precisa estudar Paul Janet para entender Allan Kardec. Então, ele vai demonstrar aqui o que é para o espiritualismo racional a punição. Ah, mas o espiritismo, então, ele é todo espiritualismo racional? Não, ele é o complemento.
ele demonstra muitas coisas que o espiritualismo não podia chegar e que até coisas que estavam erradas, né, nas conclusões dele. Então, tem muito valor nisso também, né? Outra obra também importante, Mesmer, a ciência negada do magnetismo animal, porque Kardec fala na Revista Espírita que sem entender o magnetismo animal, sem essa ciência, o espiritismo fica manco, né? Então é legal, né? Mas é isso, é um trabalhão. Ô, Paulo, não lembro onde que parou. Perdi. Eu Vocês acho, lembram? Aquilo que eu fiz, outros podem fazer com a mesma maestria. É que eu fui andando aqui no texto. E agora, gente? Onde que a gente peraí, parou? não passou pela cabeça de ninguém a ideia de fundar uma instituição, nem de ocupar. Se fosse, declaro mesmo que um dia a sociedade eu não acompanharia. Eu acho que foi aqui que Foi parou. aí. Tá. Foi. É no aquilo que eu fiz? É, Começa? Tá. Aquilo que eu fiz. Peraí, só um minutinho, aumentar aqui a letra. Aquilo que eu fiz, outros podem fazê-lo com maestria, ocupando-se disso à sua vontade, conforme o seu gosto, suas ideias e seus pontos de vista particulares. E esses diferentes grupos podem entender-se perfeitamente e viver como os bons vizinhos. Acho que essa aqui a gente já foi. Já Como é leu. materialmente. Vamos lá. A É lá multiplicação das embaixo. reuniões particulares. Convenhamos, entretanto, que entre certos grupos há alguma espécie de rivalidade ou antagonismo. Qual a causa? Oh, meu Deus, essa causa está na fraqueza humana, no espírito de orgulho que quer impor-se. Está, sobretudo, no conhecimento ainda incompleto dos verdadeiros princípios do Espiritismo. Cada um defende os seus espíritos, como outrora as cidades da Grécia defendiam seus deuses, que, diga-se de passagem, não passavam de espíritos mais ou menos bons. Essas dissidências só existem porque há pessoas que querem julgar antes de terem tudo visto, ou julgam do ponto de vista de sua personalidade. Elas apagar-se-ão como muitas se apagaram, à medida que a ciência se reformular, porque, em definitivo, a verdade é uma só, e sairá do exame imparcial das várias opiniões. Esperando que a luz se faça sobre todos os pontos, qual será o juiz? Dir-se-á que é razão, mas quando duas pessoas se contradizem, cada uma invoca sua razão. Que razão superior decidirá entre aquelas duas? que Essa é legal. boa, hein? Olha aí, aquilo que a gente estava discutindo, em quem acreditar, né? Na hora É, que a gente está ouvindo alguém falar e tal. Sem nos determos sobre a forma mais ou menos imponente da linguagem, forma que muito bem sabem utilizar os espíritos impostores e pseudo-sábios para seduzir pelas aparências, partimos do princípio de que os bons espíritos não aconselham senão o bem, a união, a concórdia, que sua linguagem é sempre simples, modesta, penetrada de benevolência, isenta de acrimônia. Eu não sei o que é acrimônia. azedume. Tá. Isenta de acrimônia, de arrogância e de fatuidade. De fatuidade, eu acho que é fatos, né? Fatuidade. Não sei. Querem ver o que é? Vai procurar. É que eu tô lendo aqui do computador, não tô lendo. Qualidade de quem é fato. Se os dicionários ajudam, De fato. que é fato? Então é dos Muito, fatos. aquele que é muito estulto, entendeu? Tá ficando cada vez melhor. É. Vaidoso e oco, presunçoso. Ah, tá. Então, de arrogante. E é uma coisa que é arrogante, mais ou menos, né? É, Ainda astuto junto, vazio, né? né, também. É. Numa palavra, melhor. Que tudo neles respira a mais pura caridade. Ou seja, aqueles que têm caridade, né? A caridade, eis o verdadeiro critério para julgar os espíritos e para julgar-se a si próprio. Quem quer que, sondando o fórum íntimo de sua consciência, nele encontrar um germe de rancor contra o próximo, mesmo o simples desejo do mal, pode dizer a si mesmo, com certeza, que é solicitado por um espírito malévolo, porque esquece as palavras do Cristo.
sereis perdoados, como vós mesmos houveres perdoado. Então, se houvesse rivalidade entre dois grupos espíritas, os espíritos realmente bons não poderiam estar ao lado do que anatematizasse o outro, porque jamais um homem sensato poderia crer que a inveja, o rancor, a malevolência, numa palavra, todo sentimento contrário à caridade pudesse emanar de uma fonte pura. Procurar, então, de que lado há mais caridade prática, e não de palavras que reconhecereis, sem esforço, de que lado estão os melhores espíritos, e, consequentemente, de quais temos mais razão de esperar a verdade. Uma observação aqui, né? Kardec está falando aqui tudo relacionado a essa questão, né? De grupos que queiram ficar rivalizando uns com os outros para terem a razão. Mas a gente não pode esquecer que Kardec fazia constantemente abordagem na obra, na revista, né? Falando sobre a importância do cuidado com a doutrina, falando das falsas ideias, né? Às vezes até apresentando as ideias contrárias para demonstrar que elas não tinham fundamento, né? Inclusive dando nome aos bois, né? Só porque às vezes as pessoas tendem a generalizar, né? E falar, tá, então tá vendo? Você não pode nem falar que, nem demonstrar aquele erro lá que está acontecendo, mas não é isso. E outra coisa, né? Você não está falando da questão da pessoa, e sim da ideia, né? Uhum. Estas considerações, senhores, longe de nos afastarem do nosso assunto, colocam-nos no verdadeiro terreno. Encarado desse ponto de vista, o regimento perde completamente seu caráter de contrato para revestir aquele, bem mais modesto, de simples regra disciplinar. Todas as reuniões, seja qual for o objetivo, deverão presumir-se contra um escolho, o dos caracteres perturbadores, que parecem nascidos para semear o tumulto e a cisânia onde se encontrarem. A desordem e a contradição são o seu elemento. Aqui, quando ele fala de cisânia, é divisão, né? Uhum. Tá. Então, o tumulto e a divisão onde se encontram. A desordem e a contradição são o seu elemento. Mais que as outras, as reuniões espíritas devem afastá-los, porque as melhores comunicações só são obtidas na calma e no recolhimento, incompatíveis com a sua presença e a dos espíritos simpáticos que os acompanham. Em resumo, o que devemos buscar é remover todas as causas de perturbações e de interrupção, manter entre nós as boas relações, de que, mais que os outros, os bons espíritos devem dar exemplo. Opor-nos por todos os meios possíveis a que a sociedade se afaste de seu objetivo, que aborde questões que não são de sua competência e que degenere em arena de controvérsias e personalismos. O que devemos buscar, além disso, é a possibilidade da execução, simplificando o mais possível as engrenagens. Quando mais complicadas essas engrenagens, tanto mais numerosas as causas de perturbação. O relaxamento seria introduzido pela força das coisas, e do relaxamento à anarquia a só um passo. Você vê, Muito bom, muito bom, bom. né? A gente já viu grupos, né, em que a gente participava, em que as coisas perdiam um sentido, perdiam-se minutos preciosos ali do tempo das pessoas para ficar discutindo questões assim que não tem a ver com o assunto, ou para ficar circulando em cima de uma mesma coisa, né? E às vezes, a gente já chegou até a ver, muito tempo perdido para, por exemplo, dizer que, não, mas o fulano aqui, ele escreveu com essa palavra, mas essa palavra aqui, nesse contexto, de acordo com o que eu entendo, porque eu sou professor, isso daqui, no bom português, não deve ser utilizado nessa situação aqui, enfim, né? Acaba vindo para essa questão do orgulho e do personalismo, né? Então, é uma coisa que todo mundo tem que observar, né? Para que não se insira nesse meio. Você vê como o nosso estudo aqui é
é gostoso, sim, né? É tranquilo, a gente está focado nisso aqui, né? A gente segue em frente sem ficar trazendo nada de eu sou o cara, eu sou o tal, né? E tudo mais, Sim. né? Não pode ser isso não. Tem razão. É. Alguém quer continuar? Então, Lendo? Tá. aqui agora acabou esse artigo. Os próximos dois, eu estava olhando, são grandes pra caramba. Então, o que eu sugeriria é a gente pular eles para voltar depois, até para a gente se preparar melhor, porque... Ah, peraí. Esse primeiro é o Jobar, né? É, É do Jobar. Então, eu só vou falar do Jobar um minutinho dele. Posso falar enquanto você vai procurando, Paulo? eu Esse só ia... Jobar aqui é um amigo do Allan Kardec. Ele ficou amigo dele umas 2 anos atrás, ou um ano. E ele é lá de Bruxelas. E diz que ele é um cara industrial, ele é um cara bem, bem importante lá em Bruxelas. Onde que Mas você ele. está? Não, isso não está escrito aqui, mas eu acho que é em 58 que ele é amigo, tem bastante artigo dele lá. E que eles travam amizade ali, eles mostram as cartas, e esse Jobar, ele é uma pessoa importante na sociedade em Bruxelas. Então, o Kardec pôs a carta dele inteira, e ele é muito assim, ele fala muito, né, eu acho, assim, as cartas dele são bem profundas, né, então, era só isso que eu ia trazer. Sim. Eu só ia Eu comentar... ponho no grupo depois, Norita, a história dele, tá Tá, bom? tá Tá. bom. Pronto. Esse Jobara aí, eu sempre pego uma citação dele, porque numa das cartas ele fala, né? Ele era um grande industrial na época, parece. E ele fala, né? O que seria uma riqueza, ou os recursos, né, nas mãos de alguém que soubesse o que realmente fazer com eles, o que realmente é o bem, né? É nesse sentido que ele fala, né? Que Sim, alavanca que isso seria para a ciência, para a humanidade, né? sim. Eu só esqueci de citar aqui no começo do boletim, Kardec fazendo aqui, ó, uma pergunta a São Luís para ver se é possível chamar o espírito que se manifestou na casa do padeiro. E ele responde que não, por motivos que mais tarde serão sabidos. Vejam como isso aqui é importante, né? Porque se Kardec tivesse simplesmente evocado o espírito diretamente, talvez um outro se apresentasse para dizer, não dá para evocar ele, né? Se o estudo fosse menos compenetrado, tivesse menos seriedade, muito provavelmente viria outro no lugar dele, né? E aí faria mistificação e tudo mais. Então, agora aqui, a gente então pula esse aqui, formação da Terra. Vamos ver se depois o que tem de interessante nele, porque ele é grande. Esse carta do Dr. Morheri também, eu sugeri para pular, ele é sobre a senhorita Desiré Godu, que é uma médium apresentada na revista de... Cadê? É Jesus me livre. aquela, ela fez, acho que em janeiro, não é? Acho que foi. Diga, Ah, Norita. Nós vamos, então, depois voltar no texto Formação da Terra. Isso. Esse aí, é, eu queria dar uma sugestão do texto da formação da Terra, fortemente, que todo mundo leia antes, porque ele é sim. muita, muita coisa. Talvez a gente, não sei se vale a pena fazer, porque é bem complicadinho aquele texto lá. Então, a gente tem que ver o que ele tem de É, interesse ou não. é. Depois eu acho, onde que é que está essa Desiré Godu? Acho que não é aqui. Não, não é aqui. Bom, e aí a gente tem variedades. Acho que essas variedades são interessantes e dá tempo. Você ainda quer falar, Norita? Não, Tá, desculpa. tá bom. Alguém quer ler? Fora, Ariane. Mãozinhas levantadas. Vocês precisam começar a ajudar a gente aí, hein, gente?
Tá só eu, a Ariane e a Norita aí, ó. A voz não tá mais aguentando. É, Onde que a gente vai, Paulo? Eu já me perdi aqui. Fabricante então, de São Petersburgo? de São Petersburgo. O fato seguinte de manifestação espontânea foi transmitido a Nosso Senhor Kratsov de São Petersburgo por seu compatriota Barão Gabriel Cherkassov, que reside em Cannes, Var, e que lhe garante a autenticidade. Aliás, parece que o fato é muito conhecido e fez sensação na época em que ocorreu. No começo do século, em São Petersburgo, um rico artífice que ocupava grande número de operários em suas oficinas, havia, né, um São Petersburgo. Seu nome me escapa, mas creio que era inglês. Homem probo, humano e decente, não só desfrutava da boa renda de seus produtos, mas, muito mais ainda, do bem-estar físico e moral de seus operários, que consequentemente ofereciam um exemplo de boa conduta e de uma concórdia quase fraterna. Conforme um costume observado na Rússia, ainda em nossos dias, o alojamento e a alimentação eram pagos pelo patrão e ocupavam os andares superiores e o sótão da mesma casa que ele. Uma manhã, ao despertar, vários operários não encontraram suas roupas que ao deitar-se haviam posto ao lado. Não se podia pensar em roubo. Indagaram inutilmente e suspeitavam que os mais maliciosos tinham querido pregar uma peça aos seus camaradas. Enfim, graças à busca, encontraram todos os objetos desaparecidos no celeiro, nas lareiras e até em cima do telhado. O patrão fez advertências gerais. Desculpe. Pois ninguém se confessava culpado. Ao contrário, todos protestavam inocência. Passado algum tempo, a coisa se repetiu. Novas recomendações, novos protestos. Pouco a pouco, isto começou a se repetir todas as noites e o patrão inquietou-se muito, porque, além de seu trabalho estar sendo muito prejudicado, via-se ameaçado pela saída de todos os operários que tinham medo de ficar numa casa onde se passavam, como diziam, coisas sobrenaturais. Seguindo o conselho do patrão, foi organizado um serviço de vigilância noturno definido pelos próprios operários para surpreender o culpado. Mas nada deu resultado. Ao contrário, as coisas foram de mal a pior. Para alcançar seus quartos, os operários deviam subir escadas não iluminadas. Ora, aconteceu a vários deles receber pancadas e bofetões. Olha aí. E quando procuravam defender-se, apenas batiam no vazio, enquanto a violência dos golpes os fazia supor que tratavam com um ser sólido. Desta vez, o patrão os aconselhou a formarem dois grupos. Um deveria ficar no topo da escada e o outro embaixo. Desta maneira, o malvado não poderia escapar e receberia um devido corretivo. Mas a previdência do patrão falhou mais uma vez. Os dois grupos levaram muita pancada e cada um acusava o outro. As recriminações tornaram-se violentas e, tendo chegado ao máximo possível o desentendimento entre os operários, o pobre patrão já pensava em fechar as oficinas ou mudar-se. Uma noite estava sentado triste e pensativo, cercado pela família. Todos estavam abatidos quando, de repente, um grande ruído se fez ouvir no quarto ao lado, que lhe servia de gabinete de trabalho. Levantou-se precipitadamente e foi procurar a causa do ruído. A primeira coisa que viu foi sua secretária aberta e um candeeiro aceso. Ora, haviam poucos instantes e ele fechara a secretária e apagara a luz. Tendo se aproximado, distinguiu sobre a mesa um tinteiro de vidro e uma pena que não lhe pertenciam, e uma folha de papel, sobre a qual estavam escritas estas palavras que não tinha tido tempo de secar. Mande derrubar a parede em tal lugar, era acima da escada. Ali encontrará as ossadas humanas que mandará sepultar em Terra Santa. Olha só. O patrão tomou o papel e correu a informar a polícia. No dia seguinte, puseram-se a procurar de onde provinha o tinteiro e a pena.
Mostrando-os aos moradores da casa, chegaram até um verdureiro e rendeiro que tinha seu negócio no resto do chão e que reconheceu um e outra como seus. Interrogado sobre a pessoa a quem havia dado, respondeu: Ontem à noite, já tendo fechado a porta da quitanda, ouvi uma leve batida na janela. Abri e um homem cujos traços não distingui disse-me: Peço-te que me des um tinteiro e uma pena, eu te pagarei. Tendo-lhe passado os 2 objetos, ele me atirou uma grande moeda de cobre, que eu vi cair no chão, mas não encontrei. Olha o que a gente está lendo lá no livro dos médiuns, né? Demoliram a parede no local indicado e ali encontraram ossadas humanas que foram enterradas e tudo voltou à ordem. Jamais se soube a quem pertenciam esses ossos. Fatos desta natureza devem ter ocorrido em todas as épocas, e vê-se que não são absolutamente provocados pelos conhecimentos espíritas. Compreende-se que, em séculos afastados ou entre povos ignorantes, tenham dado lugar a toda sorte de suposições supersticiosas. Interessante, né? Gente, mas eu não entendo isso de pôr a pessoa dentro da parede. Ah, Eu não entendo. Diz pois que é. acontece muito, né? Não sei se ainda hoje acontece, Hum. mas naquela época era. É. Muito legal. Alguém quer ler? Acho que eu não aguento esse aqui não, hein? Ai, Paulo, desculpa, eu hoje também não tô aguentando nem comigo. Tá, eu tô com a garganta seca já. A Bom, eu aparição. vou tentar. Ah, Norita, vai aí, manda bala. Aparição tangível. A 14 de janeiro último, o senhor Leconte, cultivador na comuna de Brix, departamento de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se dizia um de seus antigos camaradas, com o qual tinha trabalhado no porto de Cherburgo e cuja morte remonta a 2 anos e meio. A aparição tinha por fim pedir a Leconte que mandasse rezar uma missa. No dia 15, a aparição se renovou. Menos espantado, Leconte efetivamente reconheceu o antigo camarada. Mas, ainda perturbado, não soube o que responder. O mesmo aconteceu a 17 e 18 de janeiro. Só no dia 19, Leconte lhe disse: Já que desejas uma missa, onde queres que seja rezada? E irás assistir? Eu desejo, respondeu o espírito, que a missa seja dita na capela de São Salvador, dentro de 8 dias. Eu ali estarei. E acrescentou: Há muito tempo que eu não te via e era longe para vir ver-te. Dito isso, retirou-se, apertando-lhe a mão. O senhor Leconte não faltou à promessa. No dia 27, a missa foi dita na capela de São Salvador, e ele viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar, junto ao padre oficiante. Ninguém mais o viu, embora tivesse perguntado ao padre e aos assistentes se não o viram. Desde então, Leconte não mais foi visitado e retomou sua habitual tranquilidade. Observação: conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por pessoa fidedigna, não se trata de simples visão, mas de uma aparição tangível, pois que o defunto amigo de Leconte lhe havia apertado a mão. Os incrédulos dirão que foi uma alucinação, mas até o presente ainda esperamos de sua parte uma explicação clara, lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que designam por esse nome, com o único fim, segundo nos parece, de recusarem qualquer solução. São Boa, os. né? Sim. Eu achei. Só destacar um negocinho aqui nessa coisa. Você tá vendo que o espírito procurou uma pessoa e ele só queria uma missa. Ele não fez nada. Uhum. Então,
isso aqui ilustra bem que às vezes a gente, tem espírito aqui, eu tô vendo. Ele só queria isso, vai lá, conversa, o que que você quer? Quero uma missa, acabou. Aí ele foi embora. Sim. Simples. Então não é nada, eu sei que dá medo, tudo deve dar, né? Mas é uma coisa, não é uma coisa de outro mundo, né? E não pode achar que a pessoa vai querer machucar, o espírito vai querer machucar e tal. Que ele nem tem Sim. capacidade para isso. Enfim, era isso. Diga, Gleice. Do ponto de vista espírita, o que vocês acham de um espírito pedir uma missa? Né? O que significa isso? Para nós, ou no plano espiritual, para ele, ou é somente para satisfazê-lo? Ou eu sei que a prece, né, é importante, mas nesse ponto de vista, o que vocês acharam? É aquilo que Kardec sempre fala, né? Que as ideias que os espíritos têm quando encarnados, muitas vezes eles conservam depois da morte, né? Se não é um espírito mais evoluído, ele fica achando que ele é o corpo ainda, que ele é a personalidade, né? Ele mantém essas ideias. Eu preciso de uma missa, senão não vou ter paz. Ele fica querendo uma missa. Né? Até o outro lá, né, do corpo, você vê? Ele queria pedir, ele fez um inferno ali na casa, bateu no povo, porque ele queria que prestasse atenção para pegar a ossada dele e enterrar numa terra santa. Né? Se ele entendesse essas coisas, ele fala, deixa só meu osso aí, tanto faz. Às vezes a pessoa está tão apegada que a missa a religião dele vai ajudar ele lá no. Porque a gente é espírito, a gente também é espírito, Uhum, assim como eles, eles só não têm o corpo, né, que a gente tem. Então, para eles, ele ainda tem na cabeça deles que é importante a missa para eles. É uhum. importante. E que é importante que o padre fale o nome dele, porque na missa, quando é missa assim, que é em intenção, o padre fala. Então, às vezes, ele tinha essa intenção. A gente não Uhum. sabe qual é, mas ele tinha essa vontade. Então, esse apego é mais uma vontade do espírito do que qualquer outra coisa. Né? É assim que Sim, a gente entende. sim. A gente falou ali das aparições tangíveis, né? Ela tem, são os agêneres, né? Essa aqui é a Gênero, É, porque apertou é, a mão. sim. Se vocês pesquisarem por isso, né, tem várias coisas nas obras de Kardec falando sobre os agêneres. Então, são espíritos que se materializam, ele passa como se fosse um espírito, uma pessoa encarnada. Você jura que é uma pessoa que está encarnada ali. Ela aperta sua mão, ela fala com você. Teve um caso aqui na Revista Espírita, que eu não lembro de qual que foi, deve ser aqui 59, onde esse espírito ele ia até na padaria com o menino para comprar bala, alguma coisa assim. E eles Sim. juravam que era o irmãozinho dele. Eu contei para vocês do meu pai, né? Da mulher que praticamente salvou a vida da gente, que ela ajudou ele a sair da roça para estudar, né? Acho E que não. aí, não, faz tempo que eu contei. Ele era adolescente, morava na roça, e meu avô precisava dele para ele trabalhar. Eles tinham uma venda, e para estudar era complicado. Ele disse que um dia chega uma mulher e fala: Olha, você, qual o seu nome? É o seu filho? Falou para o meu avô. Então, ele vai estudar em tal lugar, vai para tal escola, tal dia que tem uma vaga lá esperando por ele. Aí o meu avô falou: Não, ele vai trabalhar comigo. Não, ele tem que estudar. E aí a minha avó falou: Tudo bem, vamos lá ver. Meu avô não queria. Chegando na escola, tinha a vaga, ele foi registrado, que fala? Matriculado, mas ninguém nunca ouviu falar, nunca ninguém conheceu a mulher. E aí, a partir disso, a vida muda completamente, porque ele foi estudar, depois ele virou um professor universitário, e eu pude estudar, senão ele estaria lá até hoje, né? E eu também. Sem estudo, né? Na enxada. Que legal. Então, ele conta que era uma mulher diferente, que ela não queria comprar nada,
e era um lugar de passagem que não fazia sentido nenhum, que era um lugar isolado, não era um lugar assim de que pessoas passavam para viajar, né? E ele falou que ela era muito diferente, que tinha uma coisa assim nela de muita paz, e que ela peitou meu avô. Meu avô era firme. E que chegou na escola, ninguém conhecia, ninguém nunca ouviu falar dela. Mas tinha uma vaga lá para ele. Engraçado, não é isso? Ele Legal. contou que foi um anjo que mudou a vida dele completamente. Que bárbaro. Ele chora quando ele fala dela, tá? Ele chora. Incrível, né? Sim. Muito bom. Você, junto com essa história, você contou também que ele era um cara estudioso, né? Mesmo mocinho. Ele era Então, isso também ajuda também, né? Não é assim, a moça, claro que ajudou, claro que foi uma coisa fora de série, mas ele tinha capacidade também, graças a Deus, né? ele é muito inteligente, mas assim, ele não Então, tinha recurso, né? Na época. sim, não tinha condição de fazer, tá certo, Nem o entendi. meu Muito avô legal era essa história. muito rígido. Ah, meu avô muito rígido, tinha que ajudar a vender, a trabalhar, né? Com 3 meninas Sim, e ele. E muito linda essa história. é muito lindo, né? Ah, Muito lindo mesmo. Legal. Eu vou parar a gravação aqui, e acho que a gente já vai terminar. Obrigado a todos.